No Brasil, sob as frias luzes de um hospital, um lugar onde a esperança e o alívio deveriam reinar, ele descarregou um golpe brutal contra sua esposa grávida. O eco do choro contido e da respiração entrecortada paralisou o corredor inteiro. Ninguém poderia imaginar que, apenas algumas horas depois, o pesadelo se viraria contra ele. O pai dela, um CEO reconhecido, apareceu não com os punhos, mas com o poder e a inteligência. Cada assinatura, cada decisão calculada, apagou tudo o que ele possuía. Do auge da arrogância ao abismo da ruína, ele jamais suspeitou que o instante em que perdeu sua família seria também o momento em que seu império desmoronaria. O corredor do Hospital Geral de São Paulo parecia suspenso em uma luz branca e limpa, com aquele cheiro de desinfetante que se mistura com o burburinho contido dos carrinhos de remédios e o passo apressado de enfermeiras. Lá fora, o mês de março mostrava seu caráter festivo e quente, e de vez em quando, como um batimento que chegava da rua, se ouvia o barulho ordenado de uma bateria de escola de samba. Na sala de espera, alguns familiares tomavam goles de café da máquina e comentavam sobre o tempo. Dentro do quarto privado, Juliana Mendes, com o ventre de 7 meses que levantava suavemente o lençol, respirava fundo para organizar os pensamentos. Ela tinha colocado um avental azul e mantinha o cabelo preso, mais por costume do que por vaidade. A doutora Patrícia Campos, com voz serena e movimentos eficientes, revisava na tela o ritmo do bebê e assentia de vez em quando, como se acompanhasse com o gesto aquela música mínima que pulsa em todas as maternidades. Gustavo Reis chegou com o terno ainda impecável, embora os olhos trouxessem cansaço. Ele cumprimentou em voz baixa e perguntou, com uma cordialidade que parecia ensaiada, como elas estavam. Juliana desviou o olhar para a janela, porque a resposta simples que desejava dar, "Estamos bem", não encontrava espaço em sua garganta. A conversa começou com frases curtas, depois se alongou e alcançou aquela mistura incômoda de antigas queixas e promessas repetidas. A doutora Patrícia, que já havia lidado com muitos partos e famílias, tentou amenizar a temperatura da conversa. Ela sugeriu que Juliana descansasse. Convidou Gustavo a tomar um ar na cafeteria. Lembrou que o bebê escuta, que é importante cuidar do ânimo. Ricardo Santana, o segurança do turno, tinha passado pelo corredor 2 vezes. Ele conhecia de vista muitas pessoas de São Paulo e, embora evitasse as confidências, aprendia sem querer os silêncios alheios. Ele tinha reconhecido Gustavo pelos jornais, aquele genro que tinha aparecido há alguns meses em um evento de caridade, sempre ao lado de Juliana, sempre seguro diante das câmeras. Ele pensou em seguir sua ronda, mas o murmúrio dentro do quarto aumentou de tom e ele decidiu parar por alguns segundos, sem invadir, atento caso alguém precisasse de ajuda. A discussão girou em torno daquelas palavras que parecem inofensivas e que, por serem repetidas, ferem mais que gritos. Juliana disse que precisava de calma, que o obstetra tinha insistido para evitar sobressaltos. Gustavo respondeu que vinha do trabalho e que tudo estava explodindo, que ela não compreendia o que ele tinha em mãos. A doutora Patrícia se aproximou, colocou com suavidade uma mão sobre o encosto da cadeira e pediu para que eles adiassem qualquer tema delicado. Alguém no corredor falou de churrasco. Outro lembrou do horário do treino de futebol. Ouviram-se risos breves e o eco de passos com sapatilhas de borracha. Então, a conversa no quarto se quebrou. Não foi preciso que ninguém contasse mais do que devia. Bastou uma exclamação abafada, um silêncio de gelo, e a maneira como Juliana levou instintivamente uma mão ao rosto e a outra ao ventre, com aquele gesto ancestral de proteção que todo mundo entendeu em um segundo. A doutora Patrícia se interpôs e pediu espaço. Gustavo deu um passo para trás e disse que sentia muito,
que tinha sido um momento que não voltaria a acontecer. Juliana se sentou na beira da cama e respirou devagar, obedecendo à doutora, que cuidava da situação com profissionalismo e calma, como se cada número fosse um pequeno farol em meio à tempestade. Ricardo não entrou. Não era a sua função, mas a sua experiência lhe dizia que alguns alarmes não soam nos alto-falantes e mesmo assim gritam. Ele se aproximou até que a enfermeira de plantão o olhou com a pergunta nos olhos, e ele respondeu com outro olhar que dizia: "Estou aqui, por precaução." O corredor se arrumou outra vez. Uma mulher passou com um copo de café quente. Alguém falou ao telefone em voz baixa, talvez com um filho que estudava em outra cidade. O relógio do corredor marcou o meio da manhã. A doutora Patrícia se inclinou e explicou a Juliana, com o tom pedagógico que o costume dá, que o corpo reage, que o bebê está bem, que é bom descansar e evitar discussões. Ofereceu água. Disse-lhe para fechar os olhos por um instante se pudesse. Gustavo quis colocar o buquê sobre a mesinha, mas o deixou na cadeira de metal. Procurou a mão de Juliana e encontrou o ar. Pediu perdão. Repetiu 2 vezes, agora sem adjetivos, com a respiração de quem teme perder um terreno que acreditava firme. Juliana não disse nada no início. A luz do sol de São Paulo tem um jeito de entrar pelas janelas que parece uma carícia, e talvez por isso, quando levantou os olhos, seu gesto estivesse mais perto da claridade do que da reprovação. Havia uma consciência nova que se abria caminho. A mulher que tinha aprendido a justificar sem parar, agora avaliava, com uma lucidez simples, o valor de cada palavra e o peso de cada gesto. Lembrou-se sem drama dos buquês de flores de outras vezes e das tardes perdidas esperando uma explicação que nunca chegava. Lembrou-se da voz de sua mãe, aquela prudência antiga que a vida estava lhe devolvendo em forma de bússola. A doutora Patrícia continuou com os controles. Falou da hora de comer. Recomendou algo leve. Mencionou que a cafeteria do hospital servia boas saladas e que em São Paulo todos sabiam encontrar um bom virado à paulista, mesmo em uma terça-feira. Gustavo disse que iria buscar algo, que depois voltariam a conversar com calma. Ricardo o deixou passar e o seguiu com o olhar, não para fiscalizar, mas para estar atento ao retorno. A enfermeira trouxe uma manta fina e fechou um pouco a cortina para desviar a luz. Juliana agradeceu o gesto e voltou a respirar no ritmo que tinham ensinado nas aulas de preparação para o parto. O monitor desenhou uma linha confiável e isso, nesse momento, foi o melhor abraço. A doutora fez uma última anotação e, antes de sair, se inclinou o suficiente para que sua voz não precisasse se elevar. Ela disse que estaria por perto, que qualquer coisa bastava apertar o botão, que ela preferia a serenidade aos heroísmos. Juliana assentiu e fechou os olhos. Ela não dormiu, mas permitiu que o corpo parasse de lutar. Quando abriu os olhos, viu o buquê na cadeira, imóvel, perfeito demais, e pensou na palavra aparência. O bebê se moveu com um empurrão suave, e ela, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia responder-lhe com uma promessa concreta. Ricardo voltou para o seu posto junto ao elevador. Um casal de idosos perguntou pelo andar, e ele os acompanhou até o letreiro com paciência. Desejou-lhes um bom dia com aquela cortesia que alivia os lugares fechados. O homem lhe respondeu com uma breve piada sobre o barulho do carnaval e os ouvidos. A mulher sorriu, e a humanidade daquele intercâmbio deixou uma serenidade simples que Ricardo guardou. De volta à sua cadeira, ele ficou um momento olhando para o próprio celular. Não era um homem de impulsos. Algumas pessoas, de tanto ouvir confidências e de atender a quem chega nervoso, aprendem a distinguir onde é preciso um gesto. Ele pensou na primeira vez que tinha visto Juliana, anos atrás, entrando com seu pai, o Sr. Alexandre Andrade. Lembrou-se da maneira como aquele empresário,
a quem todos tratavam com formalidade e distância, tinha olhado para a sua filha com aquele carinho parco que não precisa de tradução. Ricardo tinha guardado o discreto cartão que o Sr. Alexandre deixou na recepção, caso alguém da família precisasse de um favor. Não era costume usar esses cartões. Também não era costume fazer de conta que nada aconteceu quando o coração dizia outra coisa. Juliana pediu um copo de água e a enfermeira o trouxe com um canudo. Deu 2 goles lentos, olhou a janela. O barulho da cidade parecia uma canção distante. A porta se abriu e entrou um auxiliar com uma bandeja. Ele trazia um caldo suave e um pouco de pão. Juliana agradeceu. Provou um pouco e voltou a apoiar a mão no ventre. Pensou no Rio de Janeiro, no apartamento de seu pai com a vista longa da Avenida Paulista, nos cafés da manhã, com pingado na varanda quando o sol nasce claro. Pensou que talvez aquele fosse o lugar onde o ar não a machucava por dentro. A doutora voltou a tempo de comprovar que o resto do dia transcorreria sem alterações. Ela disse que o importante era a calma e que, se houvesse visitas, era melhor que fossem curtas e agradáveis. Adicionou com um mínimo sorriso que em São Paulo o melhor conselho é levar as coisas com a medida de uma boa cesta, e que nunca é demais escutar os mais velhos, porque a certa idade a vida ensina a escolher as batalhas. Gustavo não voltou imediatamente. O relógio continuou seu trabalho e o hospital manteve sua rotina discreta. Ricardo já estava de pé. E então tomou uma decisão simples que para ele teve o peso do inevitável. Ele deslizou o dedo pela tela, buscou um contato que não usava há anos e, com a mesma firmeza com que abre uma porta de emergência quando há fumaça, fez a ligação que podia colocar ordem onde uma medida básica de respeito tinha sido quebrada. Ricardo disca um número que guardava há anos. O escritório privado do Sr. Alexandre Andrade, no Rio de Janeiro. No alto de um edifício de vidro na Avenida Paulista, a manhã avançava com aquele ritmo de meio de semana no Rio, quando os carros param e partem no ritmo dos semáforos, e o murmúrio da cidade entra pelas janelas. O escritório do Sr. Alexandre Andrade mantinha a luz filtrada por cortinas claras e sobre a mesa de mogno se alinhavam pastas perfeitamente ordenadas junto a uma cafeteira italiana que deixava escapar um aroma denso e reconfortante. Alexandre revisava alguns relatórios de obra com a atenção de quem construiu um império tijolo por tijolo, quando o telefone privado emitiu um tom grave que interrompeu a concentração. Apenas poucas pessoas tinham esse número. Ele levantou o fone e a voz firme de Ricardo Santana, o segurança do Hospital Geral de São Paulo, preencheu o silêncio. Com a precisão de quem sabe que cada palavra conta, Ricardo relatou o que tinha acontecido naquela manhã. Falou do corredor, da discussão que subiu de tom, daquele instante em que o ar se tornou frio, de como Juliana tinha levado a mão ao rosto e ao ventre, e dos rostos que ficaram paralisados. Ele não exagerou, mas também não suavizou o ocorrido. Alexandre escutava em silêncio, apoiado no encosto de sua cadeira, com o olhar fixo em um ponto indefinido. A memória lhe trouxe a imagem de sua falecida esposa, a dona Cristina, advertindo-o anos atrás que Gustavo Reis escondia um temperamento difícil. Ele tinha querido acreditar que o tempo o amansaria, que o casamento e a paternidade trariam calma. Agora, essa esperança desmoronava com cada frase de Ricardo. No final do relato, o segurança hesitou por um segundo antes de acrescentar que não era a primeira vez que tinha visto sinais de tensão no casal. Ele não quis entrar em detalhes que não pudesse confirmar, mas sentiu que Alexandre precisava saber.
O empresário agradeceu a ligação com um tom grave, prometendo que não se esqueceria da lealdade nem da valentia de ter falado. Desligou devagar, deixou o fone sobre a base e ficou por alguns segundos com a mão apoiada, como se ainda pesasse. Respirou fundo e apertou o interfone para chamar Patrícia Silveira, sua chefe de assuntos legais. A advogada apareceu em poucos minutos, com uma pasta debaixo do braço e o passo decidido. Alexandre lhe indicou que fechasse a porta e a convidou a se sentar. Sem rodeios, ele explicou o que tinha acontecido em São Paulo, omitindo detalhes, com a frieza funcional de quem converte uma ferida em uma ordem de trabalho. Patrícia franziu a testa, tomou notas rápidas e perguntou o que ele desejava que fosse feito. Alexandre, sem desviar o olhar da janela, respondeu que a partir daquele momento a prioridade era proteger Juliana e o neto que estava por vir. Enquanto falavam, na rua se ouvia o sino de um trem e o murmúrio de um grupo de turistas que passavam em direção ao Museu de Ciências Naturais. Patrícia sugeriu viajar para São Paulo para acompanhar Juliana e, de quebra, observar de perto Gustavo. Alexandre assentiu, mas acrescentou que sua presença não seria para observar, mas para agir. Ele ordenou que começassem a revisar todos os contratos e vínculos financeiros entre a construtora Andrade e a promotora Reis, a empresa de seu genro. Ele queria saber até o último detalhe de como ambas as companhias estavam conectadas e se havia rachaduras por onde cortar. A advogada, consciente da magnitude do encargo, fechou a pasta e prometeu ter um relatório preliminar antes do anoitecer. Alexandre se levantou, serviu 2 cafés com leite e lhe ofereceu uma xícara. Era um gesto pequeno, mas em seu mundo significava que as alianças se selavam tanto com dados quanto com humanidade. Assim que Patrícia saiu, Alexandre discou outro número. Desta vez falou com sua assistente pessoal para reorganizar a agenda. Cancelou 2 reuniões, delegou uma visita de obra e pediu que reservassem a primeira passagem de avião para São Paulo para aquela mesma tarde. Ele queria chegar sem avisar, ver Juliana antes que Gustavo pudesse moldar a história a seu favor. Enquanto esperava a confirmação da viagem, ele se aproximou do janelão. O Rio de Janeiro se estendia diante dele, com telhados vermelhos e avenidas longas. Ele não era um homem dado à nostalgia, mas naquela manhã se permitiu lembrar de Juliana criança correndo pelos corredores de sua casa com um caderno de desenhos na mão. Ele se lembrou de como tinha prometido, em silêncio, que nada machucaria a alegria dela. A promessa, ele compreendeu, não se quebra com palavras, mas com omissões. O som do telefone voltou a interromper seus pensamentos. Era Patrícia confirmando que o investigador particular Marco Dantas, com quem eles tinham trabalhado em outras ocasiões, estava disponível para se juntar à viagem. Alexandre aceitou sem duvidar. Marco tinha fama de discreto e eficaz, e em situações como essa, a informação valia tanto quanto qualquer contrato. O empresário se permitiu um gole de café, sentindo o calor e o amargor que o ancoravam no presente. Guardou na maleta uma pasta vazia que em breve preencheria com os documentos necessários para tomar decisões. Sua assistente entrou para avisar que o carro estaria pronto em 20 minutos, tempo suficiente para chegar ao aeroporto com calma. Antes de sair, Alexandre olhou para a foto emoldurada de Dona Cristina que mantinha em uma estante. Não era um gesto habitual, mas naquele dia ele sentiu que lhe devia uma palavra. Murmurou algo quase inaudível, uma mistura de reconhecimento e de desculpa, e fechou a porta do escritório. No elevador, ele repassou mentalmente os passos que daria em São Paulo. Ele sabia que o encontro com Juliana devia ser sereno, que antes de qualquer medida legal, ele devia assegurar-lhe que ela não estava sozinha. As decisões duras viriam depois, quando ela estivesse a salvo sob seu teto.
O carro atravessou o centro do Rio de Janeiro, contornando a Praça da Glória, e Alexandre observou o vai e vem das pessoas. Ele pensou que cada vida guarda suas próprias batalhas invisíveis. Naquele momento, a sua era devolver à sua filha a paz que ela merecia. Ao chegar no aeroporto, ele embarcou no avião com passo decidido. Ele encontrou seu assento junto à janela, apoiou a maleta e deixou que a decolagem inicial lhe desse um ritmo diferente. Enquanto a cidade ficava para trás e a paisagem se abria em horizontes de campos e pequenas aldeias, Alexandre sentiu que a distância para São Paulo não era apenas geográfica. Ele também estava atravessando um território emocional, no qual a autoridade empresarial cedia espaço ao instinto de pai. No telefone, uma breve mensagem apareceu na tela. Era para Juliana. Não precisava de muitas palavras, apenas as certas, para que ela soubesse que ele já estava se movendo. Ele digitou devagar, revisando cada letra antes de enviar. Querida, estou a caminho, papai. Depois guardou o celular no bolso e deixou que o avião seguisse seu curso, levando-o a um reencontro que mudaria mais de uma vida. Juliana, sentada em um quarto privado do hospital, escuta passos decididos se aproximando pelo corredor. A luz do meio-dia entrava oblíqua pela janela alta e temperava o branco das paredes com um tom dourado que tornava mais amigável o cheiro de desinfetante. Ao fundo, como um batimento organizado, estouravam fogos de artifício que anunciavam o carnaval, e cada rajada parecia lembrar a todos que a cidade estava em festa, embora ali dentro o tempo transcorresse de outra maneira. A doutora Patrícia Campos tinha deixado sobre a mesinha uma jarra de água e uma nota com recomendações simples, e agora revisava o registro do monitor, com a prática de quem sabe que a serenidade também cura. Juliana olhou de relance para o seu celular em silêncio. Ainda brilhava na tela a mensagem que tinha recebido pouco antes do Rio de Janeiro, breve e clara como um abraço. Querida, estou a caminho, papai. Os passos pararam diante da porta. Uma batida leve, depois a maçaneta, e a figura alta do senhor Alexandre Andrade preencheu o umbral com um gesto tão sóbrio quanto caloroso. Ele não disse nada no início. Se aproximou devagar, acariciou a testa dela com a mão aberta e, sem pedir permissão, a envolveu em um abraço que não foi solene nem teatral, apenas humano. Juliana notou que o ar entrava melhor nos pulmões. Uma expiração longa, as costas cedendo, o corpo reconhecendo um lugar seguro. A doutora, a meio metro, cumprimentou com a cabeça o recém-chegado e, depois de se apresentar, explicou com tom profissional que o bebê estava bem, mas que o susto tinha aumentado a tensão e era bom manter a calma e evitar discussões. Ela disse que a tarde seria de observação e que, se tudo seguisse em ordem, poderiam dar alta em breve. Alexandre escutou sem interromper, agradeceu com poucas palavras e pediu indicações concretas para o dia seguinte. Patrícia lhe falou de repouso, de comidas leves, de caminhadas curtas em horas sem calor e, sobretudo, de tranquilidade. Da rua subiu um aroma doce, mistura de doces recém-fritos e chocolate quente, aquele cheiro que em São Paulo parece subir pelas escadas e entrar nas salas como um convidado educado. Alexandre notou e sorriu um pouco, porque a memória também se alimenta dessas coisas, de antigos lanches e de tardes em que Juliana era uma criança que pulava entre cadeiras. Ele se sentou aos pés da cama e a olhou com a atenção de pai que toma decisões. Falou sem elevar a voz. Disse que tinha vindo para ficar o tempo necessário, que não tinha compromisso mais importante que o bem-estar dela. Acrescentou que a casa do Rio de Janeiro estava pronta para recebê-la, que na Avenida Paulista ninguém perturbaria o descanso dela e que a discrição seria absoluta. Ele propôs que, assim que a doutora autorizasse, eles viajassem juntos. Juliana o escutou com a gratidão de quem recebe um plano já pensado quando as forças não são suficientes para inventá-lo.
Mas a gratidão vinha acompanhada de uma dúvida, pequena e persistente. Ela perguntou por Gustavo. Não era uma desculpa, era uma pergunta honesta. Ela temia a reação dele, temia o desfile de ligações e as mensagens escritas com urgência, temia a maneira como ele, tantas vezes, tinha conseguido distorcer as histórias. Alexandre não caiu em desqualificações. Ele disse que por agora a única coisa que importava era a saúde dela e que qualquer conversa com terceiros seria feita quando ela estivesse forte e tranquila. A doutora interveio com aquela autoridade discreta que se ganha cuidando. Ela explicou que sobressaltos a esta altura da gravidez não são bons, que era preciso proteger o descanso noturno e que o corpo entende os cuidados. Lembrou da hora de comer no hospital. Sugeriu um caldo e um pouco de pão, e deixou escapar, como quem não quer nada, que às vezes um livro breve e uma cesta curta fazem mais pela recuperação do que muitas frases bem-intencionadas. Alexandre assentiu, agradeceu de novo e perguntou se podia cuidar dos trâmites da alta assim que os sinais se normalizassem. A resposta foi afirmativa, desde que as próximas horas fossem estáveis. No corredor, um auxiliar empurrou a porta com os nós dos dedos e entrou uma bandeja de metal. Deixou o caldo fumegante e um prato pequeno com um iogurte. Juliana provou 2 colheradas e sentiu que o estômago aceitava. Alexandre, que raramente mostrava pressa em público, já tinha colocado em andamento sua agenda silenciosa. Ele enviou uma mensagem à sua assistente para coordenar um carro na porta secundária do hospital. Pediu a seu mordomo no Rio de Janeiro que arejasse o quarto com vista para o leste, solicitou lençóis de algodão macio e uma poltrona de balanço junto à janela. Tudo foi feito com aquela economia de movimentos que distingue os que resolvem sem barulho. Depois, ele voltou para a cadeira e deixou o celular sobre a mesa, virado para baixo, como quem limpa o campo do que importa. Ele pegou a mão de sua filha entre as suas, sem apertá-la, e então, pela primeira vez, ele lhe perguntou como ela se sentia de verdade. Juliana falou pouco. Ela disse que se sentia cansada e, ao mesmo tempo, estranhamente lúcida. Ela disse que não queria brigar, que não queria justificar nada, que desejava chegar a um lugar onde pudesse dormir a noite inteira. A essa exatidão de desejos, Alexandre se apegou. As agulhas do relógio avançaram para a 1. O murmúrio do carnaval cresceu até se fazer presente, como uma trilha sonora que vibrava nos vidros. A doutora voltou para uma nova medição. Os números baixavam e a linha do monitor desenhava uma paisagem mais serena. Eles falaram de logística com naturalidade. Alexandre propôs o avião do dia seguinte. 1ª hora. Assento na janela. A doutora aprovou a ideia e sugeriu que a viagem fosse com roupa confortável, sapatos sem cadarço e uma bolsa com o essencial. Também pediu que, ao chegar no Rio de Janeiro, houvesse silêncio e uma refeição caseira leve. Nesse ponto, Juliana olhou para o seu pai com uma mistura de alívio e melancolia. Ela sabia que aquela decisão trazia consigo algo mais do que uma mudança de cidade. Era um retorno simbólico, uma declaração, uma nova distribuição de lealdades que a colocava onde ela deveria estar desde o início. Alexandre compreendeu essa mistura. Ele não era um homem de discursos, mas escolheu palavras simples. Ele lhe disse que em sua casa ninguém lhe pediria explicações, que ela daria o ritmo, que a única tarefa dela seria se cuidar e preparar a chegada do bebê. Ele lhe lembrou, quase em um sussurro, que a dona Cristina sempre tinha confiado na força dela. Essa menção, sem drama, selou algo no ar. Juliana respirou fundo, e a decisão que tinha amadurecido finalmente encontrou sua forma. Ela a pronunciou em voz clara, sem tremer.
como se anunciam os finais que ao mesmo tempo são começos. Juliana pronuncia: tudo bem, papai, eu vou com você. A frase caiu no quarto com uma suavidade que não excluía a firmeza. A doutora sorriu com os olhos e anotou em sua folha de controle que a paciente mostrava bom estado de ânimo. Alexandre inclinou a cabeça, beijou a testa de sua filha e se levantou para cuidar da parte prática, aquela retaguarda de ligações e assinaturas que ele convertia em um corredor livre. Juliana se deitou um pouco mais, ajeitou o travesseiro e permitiu que o cansaço, finalmente, tivesse onde se apoiar. Pela janela continuaram entrando luz e ecos de festa. Ela pensou no quarto na Avenida Paulista, na cortina que filtra o sol da manhã, no murmúrio distante do tráfego que às vezes se confunde com o vento. Ela imaginou a poltrona de balanço junto ao vidro e uma xícara de chá claro na mão. Ela imaginou que, quando o bebê nascesse, os dias teriam a textura amigável do cotidiano. A doutora saiu, prometendo voltar mais tarde, e o auxiliar recolheu a bandeja com discrição. Alexandre, do corredor, falou com a administração. Pediu discrição para a saída. Ele explicou que usariam a porta lateral para evitar olhares. Ele confirmou que, se tudo seguisse bem, ao anoitecer ou na primeira hora da manhã seguinte, eles poderiam ir embora. Uma batida suave interrompeu essa planificação. Não era a batida de quem entra sem pensar, era a batida de quem prepara uma cena. Juliana virou a cabeça para a porta e, sem se levantar, adivinhou a sombra. O batimento da rua continuava em sua música de festa, e o aroma doce do chocolate parecia de repente enjoativo demais. Fora do quarto, Gustavo chega com um buquê de rosas brancas e um sorriso ensaiado. No corredor do hospital, o murmúrio de vozes se misturava com o eco de passos apressados e o cheiro de desinfetante. Ao se abrir a porta do quarto, a figura de Gustavo Reis apareceu segurando um buquê de rosas brancas. Ele sorriu com um gesto calculado, perfeito demais para a ocasião, e avançou com a segurança de quem está acostumado a que sua entrada mude a atmosfera. Juliana o viu da cama e sua respiração se tensionou. Alexandre se levantou da cadeira e o observou com uma serenidade que contrastava com a arrogância do recém-chegado. A doutora Patrícia permanecia em um canto revisando alguns relatórios e levantou o olhar ao notar a mudança na temperatura emocional da sala. Gustavo depositou as flores na mesa com um movimento lento e calculado, como se a cena fosse um teatro. Ele olhou para Juliana fingindo ternura e lhe disse que tinha corrido assim que soube, que tudo tinha sido um mal-entendido e que juntos eles podiam resolver. Suas palavras pareciam suaves, mas em sua entonação se escondia a ordem disfarçada de afeto. Juliana, ainda convalescente, sentiu a contradição. Uma parte dela lembrava dos dias em que Gustavo parecia ser tudo o que ela precisava, mas outra parte, mais recente e mais clara, não podia ignorar as noites de discussões e a sensação de viver sob vigilância. Alexandre não interveio de imediato. Ele observava, deixando que sua filha tivesse espaço para responder, embora cada músculo de seu rosto estivesse atento para protegê-la. A doutora, consciente de seu papel, manteve a calma e lembrou que a paciente precisava de repouso. Sugeriu que a visita fosse breve e que a voz fosse mantida baixa para não alterar o ritmo cardíaco do bebê. Gustavo se virou para ela e condescendeu com um "claro, doutora", embora em seus olhos brilhasse um lampejo de impaciência. O ambiente se encheu de uma tensão que não podia se disfarçar com flores nem sorrisos ensaiados. Da janela entrava a música distante do carnaval, trompetes e tambores que lembravam a todos que na cidade a festa continuava, sem importar as batalhas privadas. Alexandre decidiu então intervir. Com um tom sereno,
Ele agradeceu a Gustavo pelas flores e pela preocupação, mas esclareceu que naquele momento a prioridade era a tranquilidade de Juliana. Ele disse que qualquer conversa sobre o futuro deveria ser feita em um lugar neutro, quando ela estivesse recuperada e sem pressões. Gustavo sorriu com os lábios, mas não com os olhos. Ele comentou que a imprensa já estava especulando sobre a relação deles e que o melhor era mostrar união para evitar rumores. Essa referência ao mundo exterior fez com que Alexandre se tensionasse. Ele lembrou que a saúde não se mede em manchetes, mas em batimentos e em descanso. A doutora corroborou suas palavras com dados médicos e acrescentou que qualquer alteração podia ter consequências indesejáveis. Juliana escutava em silêncio, mas em seu interior se formava uma determinação. Ela não queria que sua vida nem a de seu filho fossem negociadas em função de manchetes ou aparências. O relógio marcava o meio da tarde. Na rua, estouravam os fogos de artifício que faziam os vidros vibrarem. Alexandre pegou a mão de sua filha e lhe pediu que pensasse apenas no que a fazia se sentir segura. Gustavo se aproximou um passo mais, com um gesto de posse disfarçado de ternura, e insistiu em que ele era o homem que devia estar ao lado dela naqueles momentos. Juliana, com a voz mais firme do que esperava, respondeu que o que ela precisava agora era paz, não discursos. Essa frase cortou a sala em dois. Alexandre aproveitou para indicar que a visita devia terminar. Gustavo resistiu por um instante, depois pegou sua jaqueta com um gesto brusco e se virou para a porta. Antes de sair, ele pronunciou em voz baixa que aquilo não terminava ali, que ainda havia muitas coisas a serem conversadas. O silêncio que se seguiu foi denso. Juliana fechou os olhos e respirou profundamente, como se quisesse expulsar o peso daquela presença. A doutora se aproximou e verificou os batimentos, que tinham subido ligeiramente durante a visita. Aconselhou um tempo de descanso sem interrupções e prometeu reforçar as indicações na recepção para limitar o acesso. Alexandre ficou sentado ao lado dela, em silêncio, até que notou que a respiração de sua filha voltava a se regular. Então, ele saiu para o corredor para fazer uma ligação. Sua voz baixa, mas firme, ordenava que se organizasse uma viagem para a manhã seguinte. Ele não queria mais sustos, preferia que Juliana e o bebê estivessem no Rio de Janeiro em um ambiente controlado e discreto. Enquanto isso, ele também pediu à sua assistente que entrasse em contato com um advogado de confiança. Ele não buscava conflito imediato, mas sabia que era prudente se preparar. De volta ao quarto, ele encontrou Juliana dormindo, com o buquê de flores na mesa ainda perfumando o ar. Alexandre o olhou e, com um gesto lento, o levou para o corredor, deixando-o em um canto onde logo passaria despercebido. Ele se sentou de novo e pensou em tudo o que tinha sido quebrado na vida de sua filha. Lembrou de sua falecida esposa, Dona Cristina, e como ela teria lidado com aquele momento com doçura e firmeza. Ele decidiu que essa memória seria o seu guia. Não se tratava de vinganças nem de batalhas públicas. Se tratava de acompanhar Juliana a um lugar onde ela pudesse começar de novo. As horas avançaram e o barulho da cidade foi diminuindo. Em algum ponto da noite, pai e filha compartilharam um breve intercâmbio de palavras antes de dormir. Ela lhe agradeceu por estar ali e ele lhe prometeu que, aconteça o que acontecer, ela não voltaria a se sentir sozinha. A manhã seguinte amanheceu clara. O céu de São Paulo, azul intenso, deixava ver as guirlandas de cores que ainda pendiam nas ruas após a noite de festa. O hospital retomava sua rotina e a doutora Patrícia confirmou que Juliana estava em condições de viajar. Alexandre organizou o trajeto com a precisão de um relojoeiro. Tudo estava previsto. Um carro discreto,
a passagem de avião, uma escolta mínima de confiança. Juliana se vestiu com roupa confortável e guardou poucas coisas em uma bolsa. Ao sair pela porta lateral do hospital, ela sentiu uma mistura de alívio e de medo pelo que ainda restava pendente. Alexandre a acompanhava com passo firme. Em seus olhos havia determinação, mas também a sombra da preocupação pelas palavras que Gustavo tinha deixado suspensas no ar. Enquanto o carro se afastava do hospital, Juliana apoiou a testa no vidro e olhou como as palmeiras e os edifícios ficavam para trás. Ela pensou no Rio de Janeiro, na casa da Avenida Paulista, na poltrona de balanço junto à janela e na possibilidade de começar de novo. Alexandre, ao lado dela, fechou os olhos por um instante e rezou em silêncio para que a paz durasse. Mas ele sabia que a batalha mais difícil ainda não tinha começado. Essa certeza se tornou o segredo que ele guardou enquanto acariciava a mão de sua filha. A tarde se apresentava tranquila, mas em algum lugar, Gustavo planejava seu próximo movimento, convencido de que ainda podia recuperar o que ele acreditava ser seu. A determinação de Alexandre e a fragilidade de Juliana se uniam em um mesmo horizonte. A viagem apenas começava e, com ela, a prova definitiva de até onde um pai pode ir para proteger o que mais ama. A tarde carioca caía sobre a Avenida Paulista com um céu alaranjado que iluminava os edifícios clássicos e o trânsito constante. Na casa de Alexandre, o ambiente era diferente do barulho da cidade. A lareira acesa trazia um calor sereno e na mesa da sala de jantar havia pratos simples, pão de queijo e salada fresca. Juliana, sentada ao lado de seu pai, parecia pela primeira vez mais tranquila desde o ocorrido em São Paulo. Sua gravidez avançava com normalidade e a doutora Patrícia, que tinha aceitado se instalar no Rio de Janeiro por alguns dias, supervisionava cada detalhe de sua recuperação. Era uma cena familiar, íntima, que contrastava com a tensão dos dias anteriores. Alexandre, no entanto, sabia que a calma era relativa. A visita de Gustavo no hospital não tinha sido um capítulo encerrado, mas o prelúdio de novas tentativas. Enquanto compartilhavam o jantar, Alexandre falou da necessidade de reforçar a segurança da casa. Ele não o fez com tom alarmista, mas prático, como quem prepara uma viagem. Juliana o escutava em silêncio, com sentimentos conflitantes. Por um lado, ela agradecia a proteção. Por outro, não queria se sentir prisioneira em sua própria casa. Patrícia interveio com suavidade, lembrando que o mais importante era a serenidade emocional. Ela disse que um ambiente seguro se constrói não apenas com trancas, mas também com confiança. Alexandre assentiu e prometeu a si mesmo não cair na obsessão. Sua filha não devia viver com medo, mas com esperança. Depois de jantar, Juliana se retirou para o seu quarto e Alexandre ficou sozinho na sala. Ele ligou o rádio e deixou que as notas de uma antiga canção de Tom Jobim preenchessem o espaço. Ele fechou os olhos e pensou no futuro. Ele se perguntou se seria capaz de conduzir sua filha a uma vida nova sem repetir os erros do passado, aqueles silêncios que na época tinham permitido que seu casamento com Dona Cristina se esfriasse. No dia seguinte, a rotina tomou forma. Juliana tomava café da manhã com pão e café com leite na varanda. Patrícia aproveitava as manhãs para fazer pequenas caminhadas com ela pelos jardins da casa. Alexandre, enquanto isso, recebia relatórios em seu escritório, revisava documentos legais e conversava com seu advogado de confiança, o Sr. Manuel Rivas. A estratégia devia ser clara. Garantir que qualquer reivindicação de Gustavo não tivesse fundamento. Para isso, Manuel precisava reunir provas da conduta anterior de Gustavo, seus negócios obscuros e seu histórico de excessos. Alexandre se mostrou decidido a agir de forma legal e transparente. Ele não queria vinganças clandestinas,
apenas justiça. Manuel o advertiu que Gustavo era astuto e que provavelmente tentaria se aproximar de Juliana por vias indiretas, através de conhecidos em comum ou até mesmo da imprensa. Alexandre respirou fundo. Ele sabia que o sobrenome Reis era um ímã para os jornalistas, mas se propôs a proteger a privacidade de sua filha. A primeira prova chegou mais rápido do que o esperado. Uma manhã, ao sair de uma revisão médica, um fotógrafo tentou se aproximar para capturar imagens de Juliana. Alexandre reagiu de imediato. Ele ordenou a seu motorista que os afastasse e pediu discrição à clínica. Juliana, assustada, compreendeu que sua vida tinha mudado. Ela não podia mais caminhar tranquila pelas ruas do Rio de Janeiro sem temer ser observada. Aquela noite, enquanto jantavam na sala de jantar, Alexandre pegou a mão dela e disse que o mais importante era proteger a intimidade deles. Ele prometeu que, enquanto ele vivesse, ninguém a usaria como um troféu midiático. Juliana sorriu com gratidão, embora em seu olhar se adivinhasse um rastro de melancolia. Ela queria voltar a se sentir livre, não se tornar um símbolo de uma disputa. Em paralelo, Patrícia foi se integrando cada vez mais na dinâmica familiar. Sua presença não era apenas médica, mas também humana. Ela preparava chás de camomila, recomendava caminhadas suaves e, em ocasiões, compartilhava histórias de seus próprios desafios pessoais. Juliana começou a lhe confidenciar pensamentos que não se atrevia a dizer a seu pai. Ela falou dos momentos de ternura que Gustavo também tinha tido, de como nem tudo tinha sido escuridão. Patrícia a escutou sem julgar e lhe lembrou que reconhecer a complexidade de uma pessoa não implica justificar o dano. Essa conversa marcou uma mudança em Juliana. Ela compreendeu que podia se lembrar do passado sem ficar presa nele. Alexandre observava essa evolução à distância. Ele ficava feliz em ver sua filha menos sombria, embora às vezes lhe doesse que ela compartilhasse confidências com outra pessoa, e não com ele. As semanas se passaram e a casa se tornou um refúgio. Alexandre começou a redescobrir o valor dos pequenos gestos. Ele preparava cafés da manhã, lia o jornal em voz alta para sua filha e se surpreendia desfrutando de conversas simples. A relação entre pai e filha ia se reparando como um tecido antigo que se costura com paciência. Um domingo, no meio de uma sobremesa tranquila, Alexandre confessou que às vezes sentia que a vida lhe estava oferecendo uma segunda oportunidade para ser o pai que ele nem sempre soube ser. Juliana se emocionou e lhe disse que, apesar de tudo, sempre tinha sentido o amor dele, mesmo nos silêncios. Esse intercâmbio os uniu de uma maneira nova, mais madura. Não era apenas a relação de proteção. Era a de dois adultos que se reconhecem em suas fragilidades. No entanto, a sombra de Gustavo continuava presente. Uma tarde, Alexandre recebeu uma ligação anônima que insinuava um possível movimento legal. Não havia detalhes concretos, apenas uma advertência. Ele não se rendeu. Alexandre desligou o telefone com a serenidade de quem já esperava por isso, mas a inquietação se instalou em seu peito. Ele decidiu não contar a Juliana de imediato para não inquietá-la. Naquela noite ele mal conseguiu dormir. Ele caminhou pelos corredores da casa e parou em frente ao retrato de sua falecida esposa. Ele murmurou uma oração pedindo força. Ao amanhecer, com olheiras marcadas, ele saiu para o jardim e respirou o ar fresco do Rio de Janeiro. Ele jurou em silêncio que não permitiria que ninguém quebrasse a paz que sua filha começava a reconstruir. O destino, no entanto, tinha preparado uma prova diferente. Dias depois, durante uma visita de rotina na clínica, eles se encontraram inesperadamente com uma jornalista conhecida da família. Era Laura Menezes, repórter veterana que tinha acompanhado durante anos as notícias empresariais. Laura cumprimentou com respeito.
mas seu olhar pousou em Juliana com evidente curiosidade. Alexandre interveio rápido, explicando que eles não dariam declarações e que tudo devia se manter na esfera privada. Laura aceitou, embora deixasse escapar que no jornal havia interesse em conhecer a história verdadeira. Essa frase ficou pairando no ar. Alexandre entendeu que a discrição era frágil e que a opinião pública podia se tornar um juiz implacável. Ele decidiu que a melhor defesa era a transparência. Ele concordou com Manuel, o advogado, em preparar um comunicado oficial que sublinhasse a privacidade e a saúde de Juliana como prioridade absoluta. A redação do comunicado se tornou um ato simbólico. Alexandre o escreveu de próprio punho, com palavras simples e sem enfeites. Ele disse que a família atravessava um momento delicado e que pedia respeito. Quando Juliana o leu, ela se emocionou. Ela reconheceu naquele texto não apenas a voz do empresário calculista, mas também a do pai sensível que defendia seu espaço íntimo. Naquela noite, enquanto o rádio tocava na sala com antigos sambas, Juliana se aproximou de seu pai e lhe deu um abraço longo. Alexandre sentiu que aquele gesto era mais poderoso do que qualquer declaração pública. O capítulo se encerrou com uma cena serena. Na varanda, iluminados pelas luzes da cidade, pai e filha compartilharam um silêncio confortável. O vento trazia aromas de jasmim dos jardins próximos. Alexandre pensou que, embora o caminho para casa estivesse cheio de obstáculos, ele tinha encontrado naqueles instantes simples a verdadeira recompensa. No entanto, em seu interior, ele pressentia que Gustavo não demoraria a mover outra peça. Essa certeza se tornou a sombra que acompanhava até os momentos mais doces. Enquanto a noite carioca envolvia a casa, a família Andrade descobria que a verdadeira força não se mede em negócios nem em títulos, mas na capacidade de resistir unidos frente ao inevitável. A chuva fina caía sobre os telhados do Rio de Janeiro, enquanto a família Andrade tentava recuperar certa rotina na casa da Avenida Paulista. Juliana tinha se acostumado a tomar café da manhã na varanda com vidro, onde o aroma do café recém-feito se misturava com a umidade do jardim. Sua gravidez avançava com calma, e a doutora Patrícia continuava supervisionando cada detalhe. Alexandre observava com uma mistura de orgulho e medo como sua filha recuperava pouco a pouco a serenidade. No entanto, a ameaça de Gustavo continuava pairando no ambiente como um eco que ninguém queria nomear em voz alta. A lembrança da ligação anônima que ele tinha recebido ainda o mantinha acordado algumas noites, perguntando-se de que maneira o próximo movimento chegaria. Uma manhã qualquer, quando Juliana voltava de uma caminhada suave acompanhada por Patrícia, ela encontrou um envelope branco na entrada da casa. Não tinha remetente, mas o selo de um escritório de advogados de São Paulo era inconfundível. Alexandre o abriu com cautela e, em seu interior, encontrou uma notificação formal. Gustavo reivindicava direitos patrimoniais e exigia uma compensação econômica vinculada ao sobrenome Andrade. A linguagem do documento era fria, calculada, e em cada linha se percebia a sombra de uma batalha legal. Juliana se sentiu invadida pelo medo. Ela tinha feito todo o possível para se distanciar desse passado e, no entanto, ele continuava encontrando a maneira de invadir sua vida. Alexandre, em compensação, não mostrou surpresa. Com voz firme, ele assegurou que o próximo passo era responder com clareza e demonstrar que a família não se deixaria intimidar. Os dias seguintes foram marcados por reuniões constantes com Manuel Rivas, o advogado de confiança da família. O escritório se tornou um centro de discussões legais e estratégias. Juliana escutava atentamente, embora tivesse dificuldade em seguir os termos jurídicos. Para ela,
O importante era a sensação de estar outra vez sob o controle de Gustavo. Em uma dessas reuniões, Patrícia tomou a palavra. Ela lembrou que o essencial era a saúde de Juliana e que eles não deviam deixar que a pressão externa afetasse a gravidez. Alexandre agradeceu suas palavras e prometeu que tudo seria resolvido sem que sua filha precisasse se expor a situações humilhantes. Era a primeira vez em muito tempo que ele se mostrava tão seguro de si mesmo. Ele tinha recuperado a energia dos dias em que dirigia com firmeza seu império empresarial, embora agora a motivação fosse diferente. Não se tratava de negócios, mas da dignidade de sua filha. Juliana, enquanto isso, vivia um turbilhão de emoções. Uma tarde, ela se refugiou na biblioteca da casa. Ela se sentou em frente aos janelões que davam para o jardim e escreveu em um caderno pensamentos que não se atrevia a compartilhar em voz alta. Ela se lembrava de momentos de sua relação com Gustavo, desde a ilusão dos primeiros meses até a dor da desilusão. Às vezes ela sentia raiva, às vezes nostalgia. Ela não entendia como tinha permitido que alguém assim tivesse tanto poder sobre ela. Patrícia a encontrou nesse estado e se sentou ao lado dela. Ela lhe disse que escrever é uma forma de curar, que reconhecer a dor é o primeiro passo para se libertar dela. Juliana sorriu com lágrimas nos olhos. Ela compreendeu que seu caminho para a paz não passava apenas por ganhar um processo, mas por recuperar sua confiança em si mesma. O processo legal avançava lentamente, com documentos que iam e vinham entre escritórios do Rio e de São Paulo. Alexandre se esforçava para manter a calma na frente de sua filha, mas em particular se mostrava inquieto. Uma noite, enquanto ele caminhava pela sala na penumbra, Patrícia o acompanhou em silêncio. Alexandre confessou que temia não ter forças para aguentar tudo aquilo. Ela lhe lembrou que a verdadeira força não está em evitar os problemas, mas em enfrentá-los com dignidade. Suas palavras o comoveram mais do que ele esperava. Havia tempo que ninguém lhe falava com tanta franqueza. Alexandre se deu conta de que não estava sozinho, que tinha encontrado em Patrícia uma aliada não apenas para a saúde de sua filha, mas também para seu próprio equilíbrio emocional. A tensão alcançou um ponto culminante quando Gustavo apareceu pessoalmente no Rio de Janeiro. Ele não o fez de maneira agressiva, mas sutil. Ele se apresentou no restaurante onde Alexandre costumava almoçar com alguns antigos colegas. Ao vê-lo, Alexandre sentiu um nó no estômago. Gustavo, com terno impecável e um sorriso calculado, se aproximou de sua mesa e lhe disse que mais cedo ou mais tarde eles acabariam resolvendo tudo na frente de um juiz. Suas palavras não eram um ataque direto, mas sim uma lembrança de que ele estava disposto a ir até o fim. Alexandre o olhou nos olhos e respondeu com calma que a família Andrade não se deixaria manipular. Esse breve intercâmbio, no meio do barulho do restaurante, marcou um antes e um depois. A guerra já não era uma possibilidade, mas uma certeza. Naquela noite de volta à casa, Alexandre decidiu contar a Juliana o que tinha acontecido. Ele não quis esconder a verdade, embora soubesse que podia preocupá-la. Juliana escutou em silêncio e, surpreendentemente, mostrou serenidade. Ela disse que se Gustavo queria arrastá-los a um processo, então ela estava disposta a ir. Alexandre a olhou com orgulho e preocupação ao mesmo tempo. Ele reconheceu em sua filha uma valentia que até então tinha estado oculta. Era o começo de uma nova etapa. Não se tratava apenas de se defender, mas de recuperar a voz que Gustavo tinha roubado dela durante anos. O ambiente na casa mudou depois dessa conversa. Juliana começou a participar mais ativamente das reuniões com Manuel. Ela fazia perguntas, pedia explicações e queria entender cada passo.
Alexandre via com emoção como sua filha se transformava, como a mulher que antes se refugiava no silêncio agora falava com convicção. Patrícia a apoiava em cada decisão, celebrando os pequenos avanços e lembrando-lhe que a força não exclui a vulnerabilidade. Era um processo lento, mas constante, como a água que erode a pedra. Em meio a essa transformação, Alexandre se permitiu um instante de respiro. Uma tarde, ele levou Juliana e Patrícia para passear no Parque do Ibirapuera. Eles compraram milho cozido em uma barraca e se sentaram perto do lago. O ar fresco e as risadas das crianças que corriam ao redor devolveram por algumas horas a ilusão de normalidade. Juliana se sentiu livre, embora soubesse que a batalha legal ainda estava para ser travada. Alexandre, por sua vez, descobriu que aqueles momentos simples eram os que realmente davam sentido à vida. Não era o dinheiro nem o prestígio, mas a companhia sincera de quem fica nos momentos difíceis. Quando voltaram para casa, eles encontraram um novo envelope na caixa de correio. Desta vez não havia logotipos nem assinaturas reconhecíveis, apenas uma frase escrita à mão. Isso não terminou. Alexandre o leu em silêncio e o guardou em seu bolso. Ele não disse nada à sua filha naquele momento. Ele decidiu esperar, embora em seu interior compreendesse que a calma era apenas uma miragem. O conflito estava longe de ser resolvido, e as próximas semanas poriam à prova tudo o que eles tinham reconstruído. Enquanto apagava as luzes da sala e subia para o seu quarto, Alexandre pensou que o verdadeiro desafio não seria ganhar um processo, mas manter intacta a esperança de sua filha no meio da tempestade. A cidade de São Paulo despertava com um ar de expectativa estranho. As notícias sobre o processo entre a família Andrade e Gustavo começavam a circular em alguns círculos discretos, e embora Alexandre tivesse tentado manter tudo em silêncio, nada podia deter a curiosidade das pessoas. Na casa da Avenida Paulista, os cafés da manhã tinham se tornado reuniões estratégicas. Manuel chegava cedo com pastas cheias de documentos e explicava os passos que eles seguiriam no Tribunal de São Paulo. Juliana, com a gravidez avançada, tentava se manter serena, embora cada palavra sobre prazos e juízes lhe lembrasse que em breve ela teria que enfrentar seu passado em público. Patrícia, sempre por perto, zelava por sua saúde e repetia que o essencial era não deixar que a angústia dominasse seu ânimo. No entanto, o verdadeiro nó da tensão estava em Alexandre, que a cada dia sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Uma tarde de outono, o grupo viajou para São Paulo para uma audiência preliminar. O aeroporto de Congonhas estava lotado, e entre o barulho dos viajantes, Alexandre se sentia vigiado. Durante o voo, ele olhava pela janela com expressão grave, lembrando dos dias em que ele mesmo tinha sido um homem inflexível, tão parecido em alguns aspectos com Gustavo. Era um pensamento que o incomodava, mas que ele não podia afastar. Juliana, sentada ao lado dele, acariciava suavemente seu ventre, como buscando força no filho que estava a caminho. Patrícia lhes ofereceu um sorriso tranquilo, tentando dissipar a tensão. O voo, embora breve, se tornou um compêndio de silêncios densos e olhares cheios de dúvidas. Ao chegar em São Paulo, a família se hospedou em um pequeno hotel perto do Parque do Ibirapuera. Da janela de seu quarto, Alexandre contemplava as formas modernas do parque, que pareciam contrastar com a antiguidade dos problemas que eles carregavam. A manhã do julgamento preliminar amanheceu com céu cinzento e uma garoa constante. Juliana caminhava devagar, de braço dado com Patrícia, em direção ao prédio judicial. Ao redor dela,
O murmúrio dos pedestres era inevitável. Alguns reconheciam Alexandre, outros notavam Juliana, e havia aqueles que murmuravam o nome de Gustavo, com uma mistura de desprezo e curiosidade mórbida. Para Juliana, foi como caminhar nua na frente de desconhecidos, mas ela se manteve erguida, consciente de que fugir apenas alimentaria os rumores. Dentro do tribunal, o ambiente era solene. Os bancos de madeira, os retratos de juízes aposentados e o silêncio cortado unicamente pelo eco de passos davam a sensação de estar em um lugar onde as decisões pesavam mais do que em qualquer outro lugar. Manuel tomou a palavra em representação da família, expondo com firmeza os direitos de Juliana e o caráter abusivo das exigências de Gustavo. Quando chegou a vez de falar, Gustavo apareceu com sua habitual segurança. Ele vestia um terno escuro impecável e sorria como se cada gesto fosse calculado. Em seus argumentos, ele tentou retratar Juliana como uma mulher caprichosa e ingrata, alguém que lhe devia parte de sua estabilidade econômica. Foi um momento de grande tensão, e Alexandre apertou os punhos debaixo da mesa para se conter. Patrícia, do assento de observadores, fixava seu olhar em Juliana, transmitindo-lhe calma com a simples presença. O clímax do dia chegou quando o juiz pediu a Juliana que falasse. Não estava previsto, e o coração da jovem bateu com força descontrolada. Ela se levantou devagar, com a mão sobre o ventre, e se dirigiu à sala. Sua voz, embora trêmula no início, foi ganhando força à medida que ela relatava sua história. Ela contou como tinha sido vítima do controle de Gustavo, como as promessas dele se transformaram em correntes e como ela tinha lutado para se reconstruir longe dele. Não se tratava de dinheiro nem de sobrenomes, mas de dignidade e do futuro de seu filho. Houve um instante em que a sala ficou em um silêncio absoluto, quebrado unicamente pela respiração pesada dos presentes. Até o juiz parecia surpreso com a força de suas palavras. Alexandre, comovido, sentiu pela primeira vez que sua filha já não precisava de proteção, mas de reconhecimento como uma mulher completa e valente. Quando a sessão terminou, Gustavo saiu primeiro, acompanhado por seus advogados, com um sorriso forçado. Alexandre o observou enquanto ele passava por perto e compreendeu que por trás daquela fachada havia raiva contida. Gustavo já não era invencível, e ele sabia. Juliana, exausta, se deixou ser abraçada por Patrícia, que lhe sussurrou que ela tinha dado um passo decisivo em direção à sua liberdade. Manuel, com expressão séria, mas satisfeita, disse que o testemunho tinha sido contundente e que eles tinham mais chances do que imaginavam. Para Alexandre, aquele dia representou uma mudança interna. Ele se deu conta de que seu papel já não era resolver tudo por ela, mas acompanhá-la e confiar em sua capacidade. Esse reconhecimento lhe doeu e, ao mesmo tempo, o aliviou. Era como aceitar que sua filha já não era uma criança, mas uma mulher capaz de escrever sua própria história. Naquela noite no hotel, Juliana não conseguia dormir. Ela saiu para a varanda e contemplou as luzes de São Paulo se refletindo no Rio Pinheiros. Alexandre se juntou a ela alguns minutos depois. Eles não falaram muito, apenas compartilharam o silêncio e a brisa fresca. Nesse instante, Alexandre se lembrou dos anos em que tinha deixado a sua família de lado pelo trabalho e prometeu a si mesmo não repetir esse erro. Juliana, sem olhá-lo, lhe agradeceu por ter estado ali, mas também lhe disse com doçura que o próximo passo seria ela mesma que daria. Alexandre sorriu com um orgulho silencioso. Ele tinha esperado muito para escutar essas palavras. Os dias seguintes foram marcados por manchetes em alguns jornais locais.
A herdeira Andrade enfrenta seu ex-marido em tribunais de São Paulo. Os comentários variavam, mas nas entrelinhas se percebia um respeito novo em relação a Juliana. Na casa do Rio de Janeiro, ao voltar, a rotina pareceu mais leve, embora a ameaça continuasse presente. Patrícia organizou um pequeno jantar com amigos próximos para celebrar a valentia de Juliana. Eles serviram feijoada e brindaram com cerveja gelada. Entre risadas e conversas, Juliana se permitiu desfrutar pela primeira vez em meses. No entanto, ao terminar a noite, ela encontrou em seu celular uma mensagem desconhecida. Você não sabe o que está por vir. Era a voz de Gustavo, embora disfarçada em palavras. O sobressalto foi inevitável e ela voltou a sentir o frio nas costas. Alexandre recebeu a notícia com raiva contida, mas decidiu não responder de imediato. Manuel o aconselhou a guardar essa mensagem como prova, e Patrícia insistiu em que o importante era manter Juliana tranquila. A noite se encerrou com uma sensação ambivalente. Eles tinham ganhado força moral, mas a sombra de Gustavo ainda se estendia sobre eles. Ao se deitar, Alexandre compreendeu que a batalha legal não seria o único campo de luta. Gustavo, com sua obsessão, buscaria brechas na vida familiar. O verdadeiro desafio estava apenas começando e o próximo capítulo poria à prova não apenas a resistência de Juliana, mas também a união de todos que a rodeavam. O inverno tinha chegado com seu ar frio ao Rio de Janeiro e as ruas da Avenida Paulista pareciam adornadas com luzes de Natal que pendiam dos balcões e se refletiam nas vitrines. No entanto, na casa de Alexandre não havia vestígios de celebração. A tensão acumulada depois da audiência em São Paulo e as mensagens ameaçadoras de Gustavo mantinham todos em um estado de alerta constante. Juliana, cada vez mais perto de dar à luz, tentava mostrar serenidade, mas o medo a atingia em silêncio durante as noites. Alexandre, consciente desse perigo, tinha reforçado a segurança da casa e mantinha reuniões frequentes com Manuel para planejar a estratégia legal. Patrícia, por sua vez, fazia todo o possível para cuidar de Juliana, preparando-lhe chás de camomila e contando-lhe anedotas do cotidiano para distraí-la do peso que ela carregava no coração. Uma tarde, enquanto compartilhavam café em uma cafeteria da Avenida Paulista, Manuel lhes informou que Gustavo tinha tentado mover influências com antigos contatos empresariais e políticos. Embora ele já não tivesse a força de antigamente, ele continuava sendo um homem perigoso. Alexandre o escutou com a testa franzida, sentindo que cada nova revelação era uma pedra a mais sobre sua consciência. Ele tinha jurado proteger sua filha e seu futuro neto, mas compreendia que havia limites que não dependiam apenas de sua vontade. Juliana interveio com voz firme, assegurando que ela não estava disposta a retroceder. Ela queria que seu filho nascesse em um ambiente onde não reinasse o medo, e para isso ela devia enfrentar cada sombra do passado. Aquelas palavras surpreenderam a todos, pois falavam de uma maturidade e de uma força que Juliana tinha construído passo a passo desde sua fuga de Gustavo. Os dias avançavam lentamente, com reuniões de advogados, ligações telefônicas e visitas a cartórios. Uma manhã, eles receberam uma intimação oficial. O julgamento definitivo aconteceria em 2 meses. O anúncio caiu como um trovão. Alexandre sentiu uma mistura de alívio e medo, porque finalmente haveria uma resolução, mas também porque ele sabia que Gustavo tentaria dar seu último golpe antes de aceitar a derrota. Juliana, ao receber a notícia, ficou em silêncio, olhando pela janela da sala de jantar, onde as árvores nuas deixavam entrever a cor cinza do céu invernal.
Patrícia lhe pegou a mão e lhe disse que ela não estava sozinha. Esse gesto simples teve um efeito imediato, como uma lembrança de que a família estava unida, mesmo nos momentos mais escuros. Uma tarde chuvosa, Alexandre foi visitar um velho amigo em Petrópolis, um padre com quem ele tinha compartilhado a juventude. Ele precisava de conselho. Na penumbra da sacristia, ele confessou suas dúvidas, suas culpas por ter sido um homem frio no passado e seus medos sobre não poder proteger os seus. O padre lhe respondeu que a vida sempre oferece a possibilidade de redenção, mas que essa redenção não se mede em vitórias legais nem em castigos ao inimigo, mas na capacidade de amar e de se manter firme na verdade. Alexandre voltou ao Rio de Janeiro com o coração um pouco mais leve, decidido a acompanhar Juliana com mais paciência e a confiar mais na força que ela tinha demonstrado. Enquanto isso, Gustavo não ficava quieto. Começaram a circular rumores em alguns jornais sensacionalistas. Colunas insinuavam que Juliana buscava se enriquecer às custas de um casamento desfeito, ou que Alexandre usava sua influência para manipular a justiça. Eram acusações infundadas, mas o simples fato de aparecerem na tinta manchava a reputação da família. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã com pão na chapa e café com leite na cozinha, Alexandre jogou o jornal sobre a mesa com um gesto de raiva. Juliana, em compensação, respirou fundo e disse que não se deixaria intimidar. Ela tinha aprendido que o verdadeiro poder de Gustavo era sua capacidade de semear medo, e se eles não o permitissem, ele perderia força. Suas palavras fizeram Patrícia sorrir, que viu em Juliana não apenas uma filha e amiga, mas uma mulher que estava assumindo o comando de sua própria vida. O clímax desses dias chegou em uma reunião familiar celebrada em casa. Manuel tinha preparado os documentos para a defesa final e explicou cada detalhe. Juliana escutava atenta, tomando notas, enquanto Alexandre ia perdendo a paciência diante da quantidade de tecnicismos. De repente, Juliana pediu a palavra, com voz clara. Ela disse que queria falar ela mesma no julgamento, sem se esconder atrás de advogados nem de familiares. Alexandre abriu os olhos surpreso, e Manuel tentou dissuadi-la, mas Juliana insistiu. Ela precisava que Gustavo a olhasse nos olhos e compreendesse que ele já não tinha domínio sobre ela. A sala ficou em silêncio, até que Patrícia quebrou o momento, dizendo que apoiava plenamente essa decisão. Alexandre, embora preocupado, sentiu um orgulho imenso e se lembrou das palavras do padre: a redenção está no amor e na verdade. Talvez o melhor presente que ele podia dar à sua filha era permitir que ela se enfrentasse com sua própria voz. Na noite dessa reunião, quando todos se retiraram para descansar, Juliana ficou na sala iluminada pelas luzes de Natal que pisca-pisca na varanda. Ela se sentou em uma poltrona com uma manta sobre as pernas e pensou em tudo o que tinha acontecido desde que ela abandonou Gustavo. Ela se lembrou das lágrimas, da solidão, do medo, mas também da liberdade, do apoio de Patrícia, do retorno de seu pai e da vida nova que crescia dentro dela. Ela se sentiu forte e agradecida. Lá fora, a chuva tinha cessado e um ar frio acariciava as ruas. Juliana sorriu pela primeira vez em semanas, convencida de que o futuro poderia ser luminoso se ela mantivesse a coragem de seguir em frente. O dia seguinte trouxe uma reviravolta inesperada. Enquanto revisavam a correspondência no escritório de Manuel, apareceu um envelope sem remetente. Dentro, havia fotos de Juliana tiradas sem que ela percebesse. Na rua, na consulta médica, entrando no café de sempre. A ameaça era clara. Gustavo a vigiava.
Alexandre apertou os dentes com raiva. Patrícia empalideceu, e Juliana, embora assustada, disse com calma que aquilo apenas demonstrava o desespero de seu ex-marido. Manuel sugeriu levar as provas ao juiz para solicitar medidas de proteção adicionais. A tensão se reacendeu de imediato, lembrando-os de que a batalha não era apenas legal, mas pessoal e perigosa. No entanto, o fato de que Juliana não desmoronou, mas manteve a compostura, marcou uma diferença em relação a meses atrás. A noite se encerrou com um jantar silencioso em casa. O aroma do pão de queijo recheado de carne seca preenchia a cozinha, mas ninguém parecia ter muito apetite. Alexandre olhava para sua filha e via nela um reflexo da força que ele sempre tinha admirado em sua falecida esposa. Patrícia se encarregou de animar a conversa, contando histórias da infância de Juliana que arrancaram alguns sorrisos. Ao se despedir para ir para o seu quarto, Juliana disse que não importavam as sombras nem as ameaças, que ela já tinha decidido seu destino. Essas palavras ressoaram em Alexandre a noite toda. Ele compreendeu que a verdadeira mudança não estava nas estratégias dos tribunais nem nas intrigas de Gustavo, mas na transformação de Juliana. Sua filha já não era vítima, mas protagonista de sua história. O capítulo se encerrou com essa convicção compartilhada em silêncio. Lá fora, o Rio de Janeiro se vestia de luzes e canções de Natal, e embora a família Andrade não pudesse se entregar por completo ao espírito natalino, havia no ar uma sensação de esperança. Eles sabiam que o pior ainda estava por vir, mas também que a força nascida da união familiar e da determinação de Juliana seria a chave para resistir. No horizonte se desenhava o julgamento definitivo, e com ele a possibilidade de fechar feridas antigas. No entanto, a sombra de Gustavo não se retiraria sem lutar, e todos o pressentiam. O amanhecer em São Paulo trouxe um céu limpo, com um sol de inverno que iluminava suavemente as ruas de paralelepípedos que rodeavam a cidade da justiça. A família Andrade chegou cedo, cada um com o rosto marcado pela tensão e pela esperança. Juliana vestia um terno sóbrio de cor cinza, seu ventre já muito evidente debaixo do tecido, mas ela caminhava com passo firme. Alexandre, com um gesto sério e o cabelo penteado com esmero, a acompanhava de perto. Patrícia se mantinha ao lado dela, serena, mas atenta, enquanto Manuel organizava os últimos papéis da defesa. O julgamento estava prestes a começar, e tudo o que eles tinham construído em meses dependia daquelas horas. O silêncio na entrada do tribunal era apenas quebrado pelo murmúrio de jornalistas e curiosos que esperavam presenciar o desfecho de um confronto que tinha capturado a atenção pública. Dentro da sala, a tensão era palpável. Gustavo já estava ali, sentado com seu advogado, vestindo um terno caro, mas com o rosto endurecido pela amargura. Quando Juliana entrou, ele levantou o olhar e uma faísca de ira cruzou seus olhos. Ela, em compensação, manteve a calma e não desviou o olhar. Ela se lembrava de cada palavra que tinha prometido dizer, cada momento em que tinha refeito sua vida depois de tanta dor, e agora sentia que estava em condições de pronunciar sua verdade. O juiz, um homem de meia idade com semblante sério, pediu silêncio e deu início à sessão. Alexandre respirou fundo, enquanto Patrícia lhe apertava o braço discretamente, tentando transmitir-lhe força. O advogado de Gustavo começou com um discurso cheio de acusações. Ele tentou apresentar Juliana como uma mulher manipuladora que buscava se aproveitar da situação, e Alexandre como um empresário que utilizava seus contatos para influenciar o processo. Cada palavra era um golpe na paciência da família, mas Manuel, preparado, tomou notas e se manteve sereno. Quando chegou a vez da defesa, ele expôs com clareza os fatos.
Os anos de abuso psicológico e controle exercido por Gustavo, as provas documentadas de ameaças e a vigilância a que Juliana tinha sido submetida. A sala murmurava a cada revelação, enquanto o juiz escutava com atenção. Gustavo, nervoso, batucava os dedos sobre a mesa. O momento crucial chegou quando Juliana pediu para falar. Ela se levantou devagar, acariciando instintivamente seu ventre antes de se dirigir à tribuna. Sua voz, embora no início trêmula, foi ganhando força à medida que ela relatava sua história. Ela narrou como tinha escapado de um casamento que a oprimia, como tinha reconstruído sua vida do zero, como tinha encontrado em seu pai e em Patrícia um apoio que lhe devolveu a confiança. Ela não usou palavras de ódio, mas de dignidade. Ela olhou para Gustavo diretamente nos olhos e lhe disse que já não tinha medo dele, que seu filho nasceria livre das correntes do passado. A sala ficou em um silêncio profundo. Até alguns presentes, que tinham ido como simples curiosos, se comoveram com sua declaração. Alexandre sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos e Patrícia, comovida, abaixou a cabeça para esconder a emoção. Gustavo reagiu com raiva. Ele se levantou abruptamente, protestando com frases confusas sobre conspirações e manipulações. O juiz o interrompeu com firmeza, lembrando-lhe que ele devia manter o respeito na sala. Seus advogados o rodearam para acalmá-lo, mas sua figura, outrora imponente, agora parecia pequena diante do peso da verdade. Juliana o olhou em silêncio e compreendeu que aquele homem já não tinha poder sobre sua vida. Ela não precisava responder nem replicar. Sua liberdade não dependia de suas palavras, mas da decisão que ela acabava de escutar. Esse momento de confrontação foi breve, mas contundente, e todos na sala o sentiram como o fechamento de um ciclo doloroso. A saída do tribunal foi um contraste com a tensão de dentro. Lá fora, a luz do meio-dia banhava a praça e os jornalistas faziam perguntas. Alexandre pediu respeito aos repórteres e se negou a dar declarações extensas. Juliana, no entanto, parou por um instante e pronunciou algumas palavras simples. Ela disse que a justiça não apagava o passado, mas abria a porta para um futuro onde seu filho poderia crescer em paz e rodeado de amor. Não houve discursos longos nem frases preparadas. Apenas a voz sincera de uma mulher que tinha recuperado sua dignidade. A multidão se calou por um segundo antes de explodir em aplausos. Alexandre, comovido, a abraçou com força, enquanto Patrícia segurava a mão dela. Foi um instante íntimo compartilhado com todos, símbolo de que as feridas, embora profundas, podiam cicatrizar. Ao voltar para casa, a família decidiu compartilhar uma refeição simples, mas especial. Sobre a mesa havia pão de queijo, pão recém-assado e uma salada fresca. Eles brindaram com uma bebida, agradecendo o fechamento de uma etapa escura. Juliana comeu devagar, desfrutando de cada mordida, como se quisesse saborear o presente. Patrícia contava pequenas anedotas para aliviar a tensão. E Manuel comentava como aquele julgamento poderia se tornar um precedente importante. Alexandre observava a todos com uma mistura de alívio e gratidão, sabendo que o mais importante não eram os papéis assinados nem as sentenças, mas a união que eles tinham conseguido manter e fortalecer. A tarde transcorreu em calma. Juliana, cansada, se deitou no sofá enquanto escutava o rádio. Lá fora, o barulho da cidade seguia seu curso, mas dentro da casa reinava a paz. Alexandre se aproximou de sua filha e lhe disse que ele estava orgulhoso da valentia dela. Ela, com um sorriso sereno, respondeu que não teria conseguido sem o apoio dele. Pai e filha compartilharam um silêncio cheio de significado, reconhecendo sem palavras o longo caminho percorrido e a oportunidade de um novo começo. Patrícia, da cozinha,
Os observava com ternura, compreendendo que ela tinha sido testemunha de uma transformação que ia além de um processo judicial. Ao cair da noite, eles saíram para caminhar juntos pelas ruas iluminadas do Rio de Janeiro. A cidade vibrava com sua vida habitual, mas para eles cada canto parecia diferente. Eles passaram em frente a uma igreja onde soavam sinos e pararam em uma pequena praça para se sentarem debaixo dos ipês. O aroma das flores perfumava o ar e as luzes suaves criavam um ambiente acolhedor. Juliana, apoiada no ombro de seu pai, murmurou que agora ela podia respirar de verdade. Alexandre lhe respondeu que a vida sempre dava segundas oportunidades e que o importante era aproveitá-las com gratidão. Nesse instante, o futuro se abria na frente deles como um horizonte luminoso. O clímax emocional do dia chegou quando Alexandre, com voz baixa, confessou à sua filha que temeu perdê-la muitas vezes, mas que agora ele entendia que ela era mais forte do que ele jamais imaginou. Juliana, com lágrimas contidas, lhe disse que ela tinha herdado essa força dele. Eles se abraçaram longamente, sob o olhar cúmplice de Patrícia e Manuel, que permaneciam perto em silêncio. Esse abraço não apenas simbolizava a vitória judicial, mas a reconciliação familiar, o perdão e a promessa de um amanhã compartilhado. A ferida do passado ficava para trás, e o que restava era a certeza de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer adversidade. O dia terminou com a família reunida na varanda da casa, contemplando as luzes distantes do mar e escutando o murmúrio da cidade. Eles brindaram mais uma vez, desta vez não pela sentença nem pelo triunfo, mas pela vida em si e pela força que os tinha mantido unidos. Juliana se deitou com tranquilidade, consciente de que naquela noite ela dormiria em paz, sem sombras que a perseguissem. Alexandre suspirou fundo, agradecido pela oportunidade de ver sua filha livre e esperançosa. Patrícia e Manuel trocaram um sorriso cúmplice, sabendo que o caminho continuava, mas agora com um horizonte limpo. Assim, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, a história de dor e redenção encontrou seu fim. Não foi um final de conto de fadas, mas a conclusão de uma luta real, cheia de lágrimas e de aprendizados, de silêncios e de palavras. Juliana sabia que ainda havia desafios, mas também que ela tinha recuperado algo inestimável, a confiança em si mesma e na família que a acompanhava. E enquanto o vento noturno acariciava suavemente as varandas, todos entenderam que o que foi vivido ficaria gravado não como uma ferida, mas como uma cicatriz luminosa que lhes lembraria para sempre a importância da justiça, do amor e da força compartilhada. Ao chegar ao final desta história, fica na memória a imagem serena de uma família que, depois de ter passado pela tempestade, se senta para contemplar as luzes da cidade enquanto respira um ar novo de esperança. Não foram os julgamentos nem as sentenças que selaram o destino deles, mas o gesto simples de permanecerem unidos, de darem as mãos nos momentos mais escuros e de acreditarem que ainda é possível recomeçar. Essa calma depois do barulho nos lembra que, por mais longas que sejam as noites da dor, o dia sempre amanhece com clareza sobre aqueles que se apoiam no amor mútuo. Em cada passo desta jornada, foi tecida uma lição que transcende gerações. Que os erros não definem as pessoas para sempre, que existe a possibilidade de reparar e que a verdadeira herança que deixamos não é material, mas afetiva. A vida, com seu vai e vem inevitável, nos confronta com culpas e arrependimentos,
mas também nos dá a oportunidade de nos redimirmos através de gestos de ternura e de fidelidade, como um rio que, embora se suje em seu trajeto, sempre busca limpar seu leito antes de chegar ao mar. Assim também as famílias podem se purificar com paciência, com perdão e com a vontade de voltar a começar. Essa é a sabedoria que se desprende destas páginas. Que o amor, quando é sincero, tem a força de reparar o que parecia irremediavelmente quebrado. Talvez, para quem escuta ou lê esta história da calma de seus lares, haja um eco íntimo na memória. Talvez se lembrem da voz de um pai, do abraço de um filho, ou do calor de uma sobremesa compartilhada que continua viva apesar dos anos. São esses pequenos gestos, quase invisíveis, que levantam muros contra a solidão e dão sentido à nossa existência. E é que, assim como a luz suave de uma vela na janela pode orientar o viajante perdido na noite, também o amor silencioso que compartilhamos pode guiar as gerações que vêm depois. Ao fechar este relato, fica o convite para parar por um instante e valorizar os fios invisíveis que nos sustentam: a família, a amizade, as lembranças. Se esta história tocou alguma corda em seu coração, compartilhe-a como se compartilha um pedaço de pão na mesa, com humildade, com gratidão e com a certeza de que, ao fazê-lo, se mantém viva a chama do amor. Porque, afinal de contas, a vida não se mede pelos triunfos que alcançamos sozinhos, mas pelas vezes em que conseguimos nos levantar acompanhados. E assim, como uma melodia suave que permanece mesmo depois de o rádio ser desligado, a lembrança desta família continuará soando em nós, lembrando-nos de que nunca é tarde para voltar a amar e para perdoar.